Certa noite, eu estava me preparando para preparar o jantar quando meu filho Hassan Payne e sua família chegaram para uma visita. Assim que entraram, a esposa de Hassan, Hailey Hayden, pegou um colar de ouro brilhante e o colocou em meu pescoço. Sorrindo brilhantemente, ela me elogiou por meu pescoço longo, esguio. E justo, ao mesmo tempo em que incentivava dramaticamente meu neto, Wade Payne, a me cumprimentar e dar os parabéns pelo meu aniversário. Foi então que percebi que era meu aniversário hoje. Mas isso não era típico de Hailey. No passado, ela nunca aparecia sem um motivo. No entanto, aqui estava ela hoje, não apenas visitando, mas também trazendo presentes. Achei isso muito estranho. Depois de comerem, não deram sinais de que iriam embora. Hailey continuou incentivando meu neto a fazer um pequeno show para mim. Observar as adoráveis e tolas travessuras de Wade me fez rir muito. Quando eu estava me perdendo na alegria do momento, Hailey finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Ela sugeriu que eu transferisse a casa e o dinheiro da indenização da recente demolição para o nome de Hassan. Afinal de contas, minha antiga casa tinha acabado de ser demolida. Como ela tinha um grande pátio, eu havia sido indenizado com vários apartamentos novos e centenas de milhares de dólares. Não fiquei nem um pouco surpreso. Durante anos, Hailey e eu tivemos um relacionamento distante, ela raramente aparecia. Suas ações de hoje tinham um motivo. Eu havia pensado em como dividir a propriedade. Mas isso era assunto para mim, não para ela. Enquanto brincava com meu neto, eu disse levemente: vamos conversar sobre isso daqui a alguns anos. Depois, tentei mudar de assunto. Hailey imediatamente se opôs. Ela disse que enquanto eu ainda estava saudável, deveríamos resolver tudo agora. Para evitar conflitos futuros entre meu filho e minha filha se algo acontecesse comigo. Dei uma risada fria e não disse nada. Então, ela se lembrou de que Hassan tinha uma irmã. Mas sua ideia de resolver tudo era, na verdade, apenas uma maneira de dizer que queria todos os bens para si. Como eu não consegui entender suas intenções? Percebi isso, mas preferi não chamar a atenção. Eu disse: tenho 2 filhos. Quando chegar a hora, cada um deles ficará com a metade. O que há para resolver? Hailey olhou para mim chocada, como se não esperasse que eu dividisse meus bens dessa forma. Ela parecia estar me lembrando: Grace é uma filha. Eu respondi: e daí? Ela também é minha filha. Amo meus 2 filhos igualmente. Hailey acrescentou: mas Hassan é seu filho mais velho. Como você suportaria dar a herança dele a uma pessoa de fora? Respondi com frieza: ainda estou vivo. A propriedade é minha. Os olhos de Hailey se arregalaram, depois ela sorriu e colocou o braço em volta dos meus ombros. Kênia, você ama mais o seu neto. De qualquer forma, o que é seu é do Hassan e no final, tudo pertencerá ao seu neto. Olhando para Hassan, que permanecia em silêncio, com a cabeça baixa enquanto fumava, senti meu coração gelar. Seu silêncio dizia tudo. Ele estava pensando a mesma coisa. Hailey estava apenas agindo como seu porta-voz. A raiva tomou conta de mim. Meus bens não eram para serem divididos por mais ninguém. Eu decidiria como distribuí-los. O apetite deles por tudo era muito grande. Afirmei que os bens permaneceriam comigo por enquanto. Quando eu falecesse, cada um dos meus filhos receberia metade. Eu garantiria a justiça. Havia um motivo para minha decisão. Eu amava meus 2 filhos. Eu tinha minha pensão, então eles não precisavam gastar dinheiro comigo. Se eu ficasse doente, eles poderiam se revezar para cuidar de mim, se estivessem disponíveis. Caso contrário, eu contrataria um cuidador. Portanto, eu acreditava que dividir tudo igualmente era justo. A expressão de Hailey mudou de repente e seu tom ficou impaciente. Hassan é seu único filho.
Você não pode dividir a casa e o dinheiro com mais ninguém. Finalmente Hassan interveio e disse a ela para parar de falar. Riley ficou furiosa. Só estou fazendo isso para o seu bem. Um homem como você não tem habilidades, mas pode lutar pelo que é seu por direito. Se você não lutar por isso agora, acabará sem nada. Em seguida, ela voltou seu olhar afiado para mim. Kênia, deixe-me esclarecer isso. Você tem um filho e um neto. Se decidir doar sua propriedade para Grace, não nos culpe por não reconhecê-la mais como parte da família. Antes que ela pudesse terminar seu discurso, expulsei toda a família pela porta. Como se eu fosse ficar com medo de não ser chamada de mãe. Eu simplesmente não me importava. Riley, no entanto, não estava pronta para desistir. Alguns dias depois, ela apareceu novamente. Dessa vez, ela não mencionou nada sobre a casa. Assim que entrou, ela se ocupou com a casa. Sentei-me no sofá, observando-a, sentindo-me mais constrangido a cada minuto. Quando terminou, ela se sentou ao meu lado e começou a conversar. Ela se solidarizou com o quanto eu havia trabalhado duro durante todos esses anos, com o quanto eu havia me esforçado demais e como era doloroso para ela me ver assim. Tudo o que eu podia fazer era dar respostas sem convicção. Então, de repente, ela mudou de assunto e perguntou se, ao longo dos anos, eu havia encontrado um senhor idoso de quem gostasse. Suas palavras fizeram o sangue subir à minha cabeça, mas controlei meu temperamento. Respondi: estou velha agora e não tenho mais coragem para isso. Riley me provocou, dizendo que eu tinha padrões elevados e que os homens que sua mãe havia me apresentado não tinham a menor chance. Bem, você é boa demais para qualquer um, Kênia. Você tem que ser exigente para encontrar alguém que seja realmente adequado. Ela continuou a tagarelar, dizendo que, como membros da minha família, eles me apoiavam e me entendiam completamente. Ela disse que seria bom ter alguém com quem envelhecer, alguém para cuidar um do outro nos últimos anos. Meu rosto ficou mais sombrio, mas ela parecia alheia. Finalmente, Riley chegou ao seu verdadeiro ponto. Ela disse que se eu me casasse novamente, eles me apoiariam totalmente. Entretanto, antes disso, eu deveria transferir meus bens para a geração mais jovem. Para que a propriedade não se tornasse propriedade marital compartilhada após o casamento, beneficiando algumas pessoas de fora. Bem, então ela veio para me dar uma lição. Achei que era melhor deixar minha posição clara hoje, para evitar mais truques futuros. Eu lhe disse que já era velho e que não tinha interesse em tais coisas. Esse assunto estava fora de cogitação e eu a adverti que tocar no assunto novamente seria um ato de desrespeito. Em seguida, eu a expulsei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Depois que Riley saiu, liguei imediatamente para Hassan e o repreendi severamente. Exigi saber se a ideia de sugerir que eu me casasse novamente e transferisse todos os meus bens para ela foi dele ou da esposa. Hassan explicou que Riley estava apenas cuidando de mim e me disse para não guardar rancor dela. Quanto à propriedade, embora fosse desagradável falar sobre isso, as palavras de Riley faziam sentido. E quanto ao fato de eu querer ou não encontrar um parceiro, isso dependia inteiramente de mim. Ninguém iria me forçar. Fiquei tão furioso que desliguei o telefone na hora. O esquema de Riley me deixou de mau humor por vários dias. Eu queria sair com minha melhor amiga, me divertir e espairecer. Meu marido havia falecido há muitos anos devido a uma doença. Durante anos fui mãe e pai, criando os 2 filhos sozinha. Trabalhei muito para que eles estabelecessem suas próprias famílias e carreiras. Por mais de uma década eu estava tão ocupado que nunca tive a chance de sair e conhecer o mundo. Agora que estava aposentado, finalmente tive a chance de relaxar, mas nunca esperei ser envolvido em assuntos tão frustrantes. Quando Hassan quis se casar com Riley naquela época, inicialmente fui contra.
Não é que eu não gostasse de Riley, o que me preocupava era seu histórico familiar complicado. Seus pais eram notórios causadores de problemas na região. E seu irmão era um delinquente desde a infância, andando com uma turma ruim e não conseguindo nada na vida. E eu nem precisava começar a falar da mãe de Riley. Só de pensar nela, meu sangue ferve. Nos últimos 2 anos, quem sabe o que havia acontecido com ela? Ela vinha fazendo todo tipo de sugestão sutil e abertamente para me apresentar a casais em potencial. Todas as vezes eu recusava com firmeza, sem deixar espaço para negociação. Ao ver minha postura inflexível, ela não teve escolha a não ser abandonar o assunto. O terreno da demolição havia sido deixado para mim por meu pai. Quando eu era mais jovem e estava começando a trabalhar, não tinha muito dinheiro, então construí uma pequena casa no terreno e cerquei o quintal. Alguns anos mais tarde, depois de economizar algum dinheiro, meu marido e eu compramos um apartamento comercial e nos mudamos. A propriedade ficou abandonada por muitos anos e naquela época, nunca pensei que ela se tornaria tão valiosa. Um dia antes de viajar, recebi uma ligação de minha filha Grace Payne. Ao telefone, ela me disse que estava grávida. Essa notícia trouxe um pouco de luz ao meu humor sombrio. Mas eu também soube imediatamente que meus planos de viagem estavam arruinados. Grace disse que não suportava a comida da sogra. Nos estágios iniciais da gravidez, ela estava lidando com náuseas e desejos constantes. Ela insistiu que eu fosse até lá para cuidar dela por um tempo. Então, tive que cancelar meus planos com minha melhor amiga, arrumar minhas coisas e ir até a casa de Grace para cuidar dela. Quando cheguei à casa dela, meu humor estava muito melhor. Minha saúde ainda estava relativamente boa, e tudo o que eu tinha de fazer na casa dela era cozinhar e fazer compras. Eu conseguia fazer isso muito bem. Após as refeições, eu a acompanhava em caminhadas e conversávamos sobre a vida. No fundo, eu me sentia grato pelo fato de Grace ainda ser tão atenciosa. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Pagar por mantimentos e frutas era bom, eu amava Grace, e foi minha escolha mimá-la. No entanto, o marido dela vinha a cada poucos dias pedir um pouco de trocado emprestado, dizendo que Grace estava controlando muito bem o dinheiro deles. Isso começou a levantar algumas questões em minha mente. Um dia, ele me procurou novamente, explicando que seu carro havia batido acidentalmente no carro de outra pessoa. Como queria resolver o problema em particular, precisava de dinheiro para pagar os danos. Ele prometeu devolver o dinheiro assim que recebesse o próximo pagamento. Hesitei por um momento, mas depois percebi que todo mundo tem problemas às vezes. Então, sem pensar 2 vezes, saquei alguns milhares de dólares e entreguei a ele. Naquela noite, durante nossa caminhada, eu disse a Grace para não ser tão rígida com o dinheiro. Afinal, um homem tinha seu orgulho, e era difícil para ele se sentir confiante se seus bolsos estivessem vazios. Grace apenas sorriu, parecendo não se incomodar. Eu continuei, mas por fim, ela ficou impaciente e retrucou. Você quer que meu irmão ganhe dinheiro com seu genro? É normal que meu irmão ganhe dinheiro e nós não? Suas palavras me deixaram sem palavras por um bom tempo. Assim, meus filhos achavam que eu estava secretamente canalizando dinheiro para a família do outro pelas costas deles. Depois disso, Grace começou a insinuar que eu deveria dar a ela meu cartão bancário para gerenciar, para que sua astuta irmã não tivesse nenhuma ideia brilhante. Recusei com firmeza, dizendo que tomaria cuidado com isso. Grace prometeu que não tocaria em nenhum centavo do meu dinheiro, apenas o manteria seguro para mim. Mesmo assim, não concordei. Seu tom de voz ficou mais incisivo. Para que você precisa de todo esse dinheiro na sua idade? Se você o mantiver comigo, pelo menos ele estará seguro. Além disso, eu sei como investir. Quando eu terminar, você terá mais dinheiro, não menos. Mantive minha posição.
Disse-lhe que gastaria meu próprio dinheiro e que nem meu filho nem minha filha receberiam um centavo de mim. Também expressei minha forte oposição à sua conversa sobre investimentos. Disse-lhe que era apenas grato por manter meu principal e que não tinha interesse em perseguir sonhos de ganhar mais. Sem desistir, ela começou a me contar histórias de idosos que moravam sozinhos e que foram enganados em suas economias por vendedores de suplementos de saúde ou por golpistas por telefone. Mas eu continuei firme. Vendo que eu não cederia, Grace pareceu um pouco triste. Ela suspirou e disse: "Eu sei. Você só quer deixar todo o seu dinheiro para o seu precioso neto, certo? Eu entendo. Sou apenas a filha que se casou fora." Jurei a ela que não era esse o caso. Ela me deu um sorriso pequeno e amargo, parecendo impotente. Após alguns momentos de silêncio, ela voltou a falar sobre a propriedade de demolição. Deixei claro para ela, como fizera com seu irmão, que a propriedade seria dividida igualmente entre meus 2 filhos. Ela fez beicinho, parecendo não acreditar em mim. "Mãe, é fácil para você dizer isso agora. Mas você não nos deixa nem tocar em um pouco do seu dinheiro sem fazer um escândalo. Você acha que será capaz de me dar uma parte justa de seus bens quando chegar a hora?" Palavras vazias não significam nada se você não tiver escrito um testamento. Eu lhe disse que escreveria um testamento, mas que ainda não havia chegado a hora. Grace sorriu e disse: "Mãe, apenas certifique-se de ser justa quando chegar a hora. Nós 2 somos seus filhos, portanto, devo ter minha parte em suas coisas. Se a senhora deixar tudo para o meu irmão, eu o levarei ao tribunal se for preciso, só para ter o que é meu por direito." Ela continuou dizendo que no mundo de hoje eu não podia confiar em ninguém, somente o que você tinha em suas próprias mãos era realmente confiável. Eu só conseguia suspirar, sem palavras. Pensei que meus filhos tivessem crescido e desenvolvido suas próprias opiniões, mas tudo o que senti foi uma profunda tristeza. Aqui estava eu, cuidando dela por amor, apenas para receber comentários tão frios. Nos últimos dias tenho comprado mantimentos e itens domésticos, sempre usando o meu próprio dinheiro. Comprar pequenas compras era uma coisa, mas meu genro tinha muitos amigos. E parecia que a cada poucos dias havia uma pequena reunião e a cada poucas semanas uma maior. Todas as vezes eu acabava levando sacos de comida para casa, e só o custo de um bom vinho já era significativo. Um dia meu genro anunciou que estava organizando outro jantar. Como de costume, ele me lembrou de comprar alguns pratos mais caros e de não me preocupar em economizar dinheiro. Ele me entregou um cardápio cuidadosamente preparado. Fiquei surpreso com ele. Havia frango, pato, peixe, frutos do mar e assim por diante. Parecia que custaria bem mais de $1.000. "Kênia, hoje estou recebendo meus. Não se preocupe com o dinheiro, você paga por enquanto e eu lhe pagarei mais tarde." Peguei minha bolsa e saí pela porta. Toda vez que ele dizia que me pagaria, parecia que isso nunca acontecia. Quando as compras chegaram, descansei por um momento antes de começar a preparar o jantar. Quando tudo estava pronto, um grupo de pessoas chegou, terminando a mesa farta que eu havia preparado. Eu estava tão cansado que mal comi algumas garfadas antes de perder o apetite. Quando todos finalmente foram embora, olhei para a bagunça de sobras, meu sogro caído bêbado no sofá. Eu sabia que teria uma longa noite de limpeza. Grace me lançou um olhar de desculpas. "Mãe, sinto muito que você tenha passado por todo esse problema. Mas o Mason está prestes a se emocionar. Você realmente desempenhou um papel importante nisso. Que filha adorável." Ela com certeza não tinha problema algum em trabalhar a mãe até o fim. Comecei a limpar a mesa em silêncio, a lavar a louça e a limpar o chão. Já era tarde da noite quando finalmente pude descansar. Na manhã seguinte levantei cedo, mas Mason já havia saído para o trabalho.
Quanto ao dinheiro prometido, nunca consegui recebê-lo. Não que eu tenha levado suas promessas a sério. Decidi que era hora de ir para casa. Afinal, eu tinha minha própria vida para viver. Grace se opôs, e Mason também insistiu muito para que eu ficasse. Mas fui firme. Não queria continuar fazendo papel de bobo. Grace então disse que se eu insistisse em ir embora, ela teria de contratar uma babá. Expressei meu forte apoio a isso. Ela hesitou e depois mencionou que o custo da contratação da babá poderia exigir alguma ajuda financeira de minha parte. Não respondi, apenas suspirei. Não conseguia entender como a garotinha que eu adorava havia se transformado na pessoa que era hoje. Olhei para ela com calma e disse: eu poderia pagar por isso. Mas Grace, você realmente acha que esse dinheiro deve vir de mim? Ela fez beicinho e se mostrou mimada. É claro, se você não quiser se esforçar, pode simplesmente pagar. Era junho, mas senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Essa era a filha que eu havia criado. Vendo que eu estava em silêncio, ela continuou: mãe, você nem precisa de dinheiro agora. Você tem muito em fundos de aposentadoria, o que há de errado em dar algum para sua filha? Eu respondi: parece que você está dando um pouco de graça. Seu rosto escureceu imediatamente. Mãe, você não me ama mais? Ou quer apenas guardar seu dinheiro para o meu irmão? Afinal de contas, ele é o verdadeiro herdeiro da família Payne, certo? Fechei os olhos, sem querer dizer mais nada. Desde que eles eram pequenos, eu sempre comprava 2 de cada coisa, nunca dando mais a um do que ao outro. Mãe, todas as vezes que você disse que me amava, era tudo mentira. Quando realmente importa, eu vejo com quem você realmente se importa. Eu me virei e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio, preparando-me para ir embora. Não suportaria ficar ali nem mais um momento. Grace bloqueou meu caminho, exigindo respostas. Ela queria saber se eu estava planejando deixar tudo para o irmão dela. Estava irritada por eu ainda não ter dividido a indenização da demolição da casa. Repeti com firmeza o que havia lhe dito antes. Tudo seria dividido igualmente entre ela e seu irmão no futuro. Ninguém receberia mais do que sua parte justa. Gravidez e parar de se preocupar desnecessariamente. Grace soltou uma risada amarga. Mãe, quando você pretende dividir? Naquele momento, uma voz gritou com raiva: eu também gostaria de ouvir sua explicação. Riley entrou pela porta com o rosto cheio de raiva. Então, parecia que minha nora tinha ficado sem paciência. Grace perguntou o que ela estava fazendo ali. Riley respondeu: se eu não viesse, o que aconteceria se mamãe fosse enganada para tomar algum tipo de decisão? Não podemos deixar isso acontecer. Grace ficou furiosa e respondeu: de que absurdo você está falando? Riley gritou que Wade era a única linhagem da família Payne e exigiu que eu não fosse tolo e entregasse as coisas a pessoas de fora. Grace não gostou da palavra forasteiros. Ela gritou com Riley: eu sou filha dela. Quem você acha que é um estranho? Riley, cheia de si, respondeu: seu filho pode ter o mesmo sobrenome que Payne? Grace ficou tão furiosa que riu, retrucando que aquela não era uma sociedade feudal e que seu filho não era um príncipe herdeiro. Ela então começou a citar a lei, dizendo que tinha direitos de herança iguais aos de Hassan. Eu gritei: chega, vocês dois continuam falando sobre herança. Mas só a receberão depois que eu morrer, podem parar com essa bobagem agora mesmo. Peguei minha mala e comecei a sair. Na escada, Grace me agarrou, insistindo para que eu explicasse tudo antes de sair. Riley também entrou na conversa. As duas me puxaram, uma de cada lado, e na tentativa de não machucar minha filha grávida, me inclinei para o lado da Riley. De repente minha visão ficou embaçada, perdi um degrau e caí da escada. Uma onda de dor intensa tomou conta de mim. Eu podia ouvir o som de meus ossos se quebrando.
e uma tristeza esmagadora me envolveu. Quando olhei para Grace, que estava chocada no topo da escada, senti uma pequena sensação de alívio. Pelo menos ela não estava ferida. Riley, após um breve momento de hesitação, desceu correndo para ver como eu estava. Eu não conseguia me mexer. Qualquer pequeno movimento trazia uma dor insuportável. Ao me verem assim, os dois começaram a se culpar mutuamente. As duas estavam gritando, acusando uma a outra de me empurrar escada abaixo. Riley até colocou as mãos nos quadris enquanto discutia. Lágrimas brotaram em meus olhos, em parte pela dor e em parte por um profundo sentimento de desesperança. Através de meus olhos cheios de lágrimas, eu os observava brigando. Finalmente fiquei quieto o suficiente para que elas me notassem. Ambos se viraram para me olhar ao mesmo tempo. Parecia que eu tinha caído no inferno. Tremendo, eu disse: "Vocês não vão me levar para um hospital?" Agora eu estava deitado no hospital e Riley deu a desculpa de que estava muito ocupada com o trabalho para vir cuidar de mim. Eu lhe disse que não havia problema. Afinal, ela não era minha filha. Eu entendi. A barriga de Grace também estava crescendo, então eu também não queria que ela ficasse correndo de um lado para o outro no hospital. Riley ligava de vez em quando, dando dicas de que uma pessoa idosa deveria sempre considerar o bem-estar de seus filhos. Caso contrário, seus últimos anos seriam repletos de solidão. É claro que eu sabia onde ela queria chegar. Ela estava apenas me testando, tentando avaliar se eu lhe daria o que ela queria. Sempre que Hassan vinha me visitar no hospital, ela o chamava para ir embora em questão de minutos. Parecia um jogo. Ela queria ver se eu cederia às suas exigências. Pedi ao hospital que providenciasse um cuidador, pedi comida para a viagem durante o dia e mal consegui sobreviver até receber alta. Quando finalmente recebi alta, a mãe de Riley, Lina Chaney, veio me visitar. É preciso manter as aparências, certo? Mas eu não esperava que depois de apenas algumas palavras agradáveis, minha querida sogra ficasse impaciente. Afinal, ela estava lá para ser uma mediadora. Ela disse que estávamos envelhecendo e que, afinal de contas, tínhamos trabalhado duro a vida inteira por nossos filhos e netos. As casas, o dinheiro e tudo mais eram para os filhos. Seria melhor entregá-los mais cedo, assim todos não precisariam se preocupar e as crianças poderiam ficar em paz para serem filiais a mim. Respondi em voz alta e fria: se eu não der a eles, eles não serão filiais a mim? Ela rapidamente acenou com as mãos, dizendo que não era isso que queria dizer. Se não fosse pelo bem do meu filho, eu a teria expulsado do quarto há muito tempo. Como ela ousa interferir nos negócios da minha família? Era exatamente por isso que eu não queria entregar meus bens ao meu filho. Aquele filho imprestável deles, irmão de Riley, passa os dias ocioso. E Riley satisfaria tudo que seu irmão mais velho quisesse. Eu sabia exatamente qual era o plano da família deles. Além disso, Hassan tinha um coração mole e uma determinação fraca. Lina nem percebeu que eu estava irritada. Ela continuou a divagar e, de alguma forma, a conversa se voltou para a apresentação de um novo marido. Finalmente perdi a paciência e explodi com ela. Disse a ela para ir embora, mas, naquele momento, o irmão de Riley, Cordell Hayden, apareceu. Ele ouviu nossa conversa e presumiu que estávamos brigando, inchando imediatamente como um galo pronto para uma briga. Apontando o dedo para mim, ele começou a xingar: "Sua bruxa velha, minha mãe só estava tentando ajudar. E você se acha tão importante e poderosa? Como ousa ser tão arrogante? Se você não der seus bens para o Hassan, veja como eles serão pouco filiais no futuro." Fiquei tão furioso que comecei a tremer, dizendo a eles que saíssem imediatamente. Como ainda estávamos discutindo, Hassan e Riley voltaram com mantimentos, correndo para nos separar. Eu estava furioso, gritando com Riley para expulsar a mãe dela.
Mas Cordell se recusou a ir embora e continuou a se gabar de apoiar sua irmã, desafiando quem era a verdadeira dona da família Payne. Assistir às palhaçadas de sua família era realmente divertido. Riley, provavelmente frustrada com seu irmão tolo, insistiu em arrastá-lo até a porta. Cordell era de fato excepcionalmente tolo, gritando bem alto: "Não vou embora. Hoje vamos resolver isso. Você vai transferir as propriedades para eles ou não?" Riley estava dizendo para ele parar. Cordell olhou para ela, dizendo: "Stacy Landry disse que se a casa não for resolvida este mês, ela vai terminar comigo." Bem, então era disso que se tratava. Eles estavam tentando me pressionar para acelerar as coisas. Riley estava tão brava que começou a bater nele. Assisti a esse absurdo drama familiar se desenrolar diante de mim e, de repente, minha raiva se dissipou, substituída por uma sensação de ridículo. Olhei para Hassan e disse: "Tire todos os membros da família Hayden da minha casa, ou chamarei a polícia." Depois que eles saíram, Hassan se deitou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Ele foi reduzido a esse estado lamentável por causa de problemas familiares. Eu só conseguia sentir decepção por ele. Ele disse: "Sinto muito, mamãe. Mas, por favor, transfira a casa para nós. Caso contrário, Riley se divorciará de mim." Olhando para o homem que agora se sentia como um estranho para mim, percebi que todos os meus anos de trabalho árduo e sacrifício tinham sido em vão. Ele continuou: "Por que você está segurando tudo isso? Você sabe o que está causando toda essa tensão entre nós, mas se recusa a deixar para lá. Mamãe, como pode suportar ver seu filho sendo despedaçado dessa maneira?" Eu o repreendi. "Você acha que dar a casa a ela fará com que ela o trate bem? Sua desculpa patética de homem. E você está disposto até mesmo a dar uma casa para o casamento de seu irmão. Que generoso de sua parte." Hassan caiu de costas no sofá, angustiado, dizendo que se uma casa pudesse trazer paz, ele a daria de bom grado. Eu estava completamente exasperado. A ganância deles era insaciável, e dar-lhes o que queriam só levaria a mais exigências. Se eles recebiam essas coisas com tanta facilidade, como poderiam apreciá-las? Como o alavancador poderia se sentir à vontade para entregar as propriedades a ele? Essas coisas eram minhas. Como eu poderia entregá-las a pessoas de fora? Eu disse a ele para sair também. Ou eu chamaria a polícia. Eu ainda não tinha me acalmado com o drama da família Hayden quando Grace ligou, chorando e reclamando. Acontece que Mason estava seguindo os conselhos de seu chefe nos últimos 6 meses, aprendendo com ele estratégias de investimento. No início, quando começou a investir dinheiro, ele recebia juros substanciais todos os meses, e seu apetite cresceu junto com sua confiança. Então chegou o inevitável dia do acerto de contas. Ele havia investido vários milhões de dólares, todos empatados e perdidos. O líder do projeto lhe disse que a menos que ele investisse mais alguns milhões de dólares, o dinheiro já preso desapareceria para sempre. Portanto, Grace estava me pedindo para dar a Mason os fundos para resgatá-lo, caso contrário ele perderia tudo. Senti uma onda de raiva e minha visão ficou turva. Quase desmaiei na hora. Aquilo era tão estúpido. Como alguém poderia ser tão ganancioso e tolo? Depois de me acalmar, repreendi Grace com severidade, dizendo-lhe que não jogasse mais dinheiro naquele poço. Elas deveriam denunciar o fato à polícia e tentar recuperar o que pudessem. O que não conseguissem recuperar deveria ser considerado uma lição cara. Eu disse a ela para não persistir nessa tolice, caso contrário, eles acabariam perdendo tudo, até mesmo suas economias. Grace disse que não conseguia convencer o marido e que se eu não lhe emprestasse o dinheiro, seria como abandoná-lo. Eu não queria perder meu fôlego discutindo com ela e a incentivei a guardar o dinheiro. O dinheiro. Sem dinheiro ele não seria capaz de fazer nada pior.
Também alertei para ficar de olho em Mason e evitar que ele fizesse empréstimos, ou não haveria saída. Grace concordou, embora eu não soubesse se ela realmente entendia. Eu estava tão preocupado que decidi ir até a casa deles para ver com meus próprios olhos. Mason ainda estava perdido em sua ilusão de altos rendimentos e quando me viu, seus olhos se iluminaram. Kênia, por favor, empreste-me um pouco do seu dinheiro e eu lhe pagarei 100 vezes, até 1000 vezes mais. Dei-lhe um tapa forte no rosto, na esperança de tirá-lo do sério. A mãe dele veio correndo, protegendo-o como se ele fosse um bebê e implorando para que eu o ajudasse a sair daquela confusão. Imediatamente chamou a polícia. Foi somente quando a polícia chegou que eles perceberam que haviam sido enganados. Esse tipo de esquema foi meticulosamente planejado. Depois que a polícia abriu uma investigação, Mason finalmente acordou de sua fantasia. Reuni nós 5, incluindo eu, seus pais e os 2 deles, em uma reunião familiar para discutir o futuro dessa casa em ruínas. A mãe de Mason, que havia ficado calada o tempo todo, de repente, falou com um olhar fixo em mim. Por que não dividir metade do que você tem com eles? Por que guardar tanto? Afinal de contas, você não pode levar tudo para o túmulo com você. O pai de Mason imediatamente a silenciou, dizendo-lhe para calar a boca. Eu avisei a Grace e o Mason que por mais difícil que fosse a situação, eles precisavam parar de sonhar com riquezas fáceis ou de fazer planos para conseguir o que pertencia aos outros. É claro que essa última parte foi dirigida à mãe de Mason. Eu não era um avarento como Grande. É que, em primeiro lugar, minha indenização e minhas propriedades tinham acabado de chegar às minhas mãos e ainda não tinham sido divididas. Em segundo lugar, eu sabia muito bem que Riley era uma facilitadora para o irmão, por isso preferi manter essas coisas pelo máximo de tempo possível. Às vezes eu pensava em como, apesar de minha casa nunca ter sido particularmente viva, pelo menos conseguíamos sobreviver na superfície. Desde que tomei posse dessas coisas, a casa se transformou em um caos completo. Talvez eu devesse simplesmente dar tudo a eles, afinal, cada geração tinha seu destino. O que era destinado a eles era deles. Se não pudessem se agarrar a isso, então esse era o destino deles na vida. Um dia, Hassan me ligou e pediu que eu fosse até a casa deles. Acontece que Riley estava grávida do segundo filho deles. Normalmente essa seria uma boa notícia, mas Riley insistiu em fazer um aborto, alegando que com um segundo filho a caminho, precisariam de outra casa para o futuro. Que com um segundo filho a caminho, eles precisariam de outra casa para o futuro, e se não conseguissem. E se não pudessem garantir isso, ela estava determinada a interromper a gravidez. Eu não conseguia enxergar seus esquemas. Quando cheguei, Riley não perdeu tempo e disse: uma mulher precisa de segurança. Se você não transferir a casa para nós, eu não terei esse filho. Olhei para ela chorando sem um pingo de simpatia, e a ideia de dividir as propriedades desapareceu de minha mente. Antes eu havia pensado em simplesmente dar a eles o que queriam. Isso me pouparia dos constantes transtornos à minha vida e à minha paz de espírito. Mas agora eu não queria lhes dar um único centavo. Riley soluçou e perguntou: Kênia, como você pode ser tão insensível? Estou carregando seu neto da família Payne. Respondi com frieza: pare de tentar se colocar como herói aqui. Eu não tenho esse sobrenome. Eu tinha me conformado com tudo. Disse a eles que, embora discordasse do fato de terem cometido esse pecado, uma criança era uma vida. E ela não deveria ser usada como vantagem contra mim. Se eles ficariam com a criança ou não era problema deles. E com isso fui embora. O estresse de todos esses incidentes acabou me atingindo e eu adoeci. Perdi o apetite e meu corpo enfraqueceu gradualmente. Minha melhor amiga veio me visitar e, ao me ver tão frágil, chorou de pena.
Ela falou gentilmente, pedindo que eu pensasse por mim mesma, já que havia passado tantos anos vivendo para meus filhos. Ela disse que era hora de viver por mim mesma e fazer o que eu quisesse. Suas palavras ressoaram profundamente. Ela estava certa. Percebi que não podia continuar assim. Decidi fazer uma viagem para limpar minha mente antes que a depressão se instalasse. Os planos de viagem voltaram à agenda. Nos dias seguintes comecei a me preparar, comprando o que precisava para a viagem. Um dia, enquanto fazia compras, me vi bem longe de casa. Quando voltei, já era tarde da noite. Quando me aproximei de minha casa, vi que a porta da frente havia sido deixada aberta. Pensei que talvez minha idade tivesse levado a melhor e eu tivesse me esquecido de fechá-la. Mas quando entrei, a visão diante de mim me deixou aterrorizado. 3 ou 4 jovens bandidos, empunhando longas varas, estavam saqueando minha casa. Móveis e eletrodomésticos haviam sido quebrados em pedaços, e a casa inteira estava em desordem. E Cordell era o líder. Temendo que eles pudessem me machucar, não me atrevi a entrar em casa, mas desci rapidamente as escadas para chamar a polícia. Também alertei o guarda de segurança. Quando vários guardas apareceram, eles finalmente conseguiram parar a destruição. Chamei meu filho e Riley para virem imediatamente. Exigi saber por que eles haviam feito isso, pois invadir a casa de alguém era ilegal. Mas eles nem se deram ao trabalho de me reconhecer. Cordell olhou para mim e cuspiu. Onhag, por sua causa, minha namorada terminou comigo. Você tem que pagar por isso. Eu tremia de raiva. O que o seu término tem a ver comigo? Cordell tinha perdido completamente a cabeça. Você poderia ter resolvido isso com apenas uma casa, mas se recusou. Eu respondi: se você não tem uma casa, então fale com seus pais. Por que está vindo até mim? Quando estávamos no meio desse impasse, meu filho e Riley chegaram, pois moravam nas proximidades. Sabendo que eu havia chamado a polícia, Riley e sua mãe começaram a se lamentar, alegando que tudo não passava de um mal-entendido e implorando que eu perdoasse Cordell. Diziam que ele ainda era jovem e que não tinha intenção de causar nenhum dano real. Jovem? Um homem de 20 e poucos anos e ainda o chamavam de criança? Eu não era sua mãe, portanto não tinha a obrigação de mimá-lo. Quando a polícia chegou, todos nós fomos à delegacia para dar nossos depoimentos. Vendo que não havia mais como reverter a situação, Cordell se tornou totalmente imprudente. Ele declarou que por eu ter me recusado a transferir a casa para sua irmã, sua namorada havia terminado com ele. Ele estava guardando rancor desde então e queria se vingar. Até mesmo na delegacia de polícia, ele estava proferindo insultos. Velha bruxa, por que está segurando a casa com tanta força? O que há de errado em me dar uma para o meu casamento? De qualquer forma, você não pode levá-los depois de sua morte. Por causa dessa declaração, quando o julgamento foi realizado, eu me recusei a aceitar qualquer pedido de desculpas do réu e não lhe concedi nenhum perdão. Mais tarde, discretamente, consegui uma ajuda financeira, e Cordell foi condenado a vários anos de prisão por invasão de domicílio e roubo. Depois de todo esse drama, Riley disse que queria se divorciar de Hassan. Decidi não me intrometer mais em seus assuntos. Eles eram adultos e deveriam lidar com seus problemas sozinhos. Depois de tudo o que aconteceu, eu estava exausta. Deixei que eles cuidassem de suas próprias vidas. Grace continuou a reclamar, dizendo-me como a vida era difícil para eles. Mas eu sabia que ela só queria que eu subsidiasse o estilo de vida deles. Sinceramente, se Mason parasse de se meter em problemas, os 4 poderiam se sustentar facilmente com seus salários combinados. O problema era que Mason ainda se recusava a desistir e continuava esperando por um último ganho inesperado. Depois de tudo, eu estava exausto. Eu queria encontrar um lugar tranquilo para aproveitar minha vida de aposentado. Nenhum dos meus filhos me trouxe paz,
e eu gostaria de viver mais alguns anos com conforto. Assim voltei para minha casa de infância no campo, onde os pais do meu marido haviam nos deixado algumas terras. Anteriormente havíamos alugado a terra para os aldeões cultivarem e dessa vez, pedi um lote de volta para fazer minhas plantações. Lá comecei a viver uma vida tranquila, livre dos problemas do mundo. Todos os dias eu cuidava do meu jardim e das flores, sem pensar nas coisas que costumavam me estressar. Aos poucos fui me sentindo feliz. À medida que meu ânimo se elevava, percebi que muitos dos meus problemas físicos foram desaparecendo gradualmente. Mais importante ainda, fiz novos amigos, algumas das mulheres mais velhas da aldeia. Conversávamos sobre nossas vidas, trabalhávamos juntas no campo e íamos ao mercado em grupo. Sempre que víamos uma roupa bonita no mercado, comprávamos juntas, como um grupo de velhas amigas. As coisas não eram tão caras no campo, então eu insistia em pagar por todos. Vivendo uma vida tão despreocupada, eu me sentia tão feliz que mal pensava em voltar para a cidade. As mulheres desse vilarejo tinham a mente aberta e gostavam de aceitar coisas novas do mundo exterior. Elas tinham visto como as mulheres da cidade dançavam na praça todas as noites, e em seu tempo livre faziam o mesmo. O campo tinha muito espaço, mas não havia uma área adequada para todos se reunirem e se exercitarem. Então, encontrei o chefe da aldeia em segredo e sugeri a construção de um playground na aldeia. Até me ofereci para doar algum dinheiro para isso. O chefe e eu estávamos na mesma página. E logo o playground foi construído. Todos ficaram muito gratos a mim. Mas, é claro, meus filhos acabaram descobrindo. Eles me acusaram de desperdiçar dinheiro. Um dia, Hassan e Hailey dirigiram centenas de quilômetros só para me dar um sermão. Hailey fez uma cena no escritório do chefe, acusando-o de roubar dinheiro dos idosos e culpando os moradores por serem gananciosos e moralmente coercitivos. O chefe explicou que eu havia doado o dinheiro voluntariamente e não havia sido pressionado ou enganado. Mesmo depois que Hailey repreendeu a secretária, seu rosto ainda estava vermelho de raiva. Sentindo-se insatisfeita, ela olhou em volta para os aldeões reunidos e começou a apontar o dedo, acusando-os um a um. Foi você? Ou foi você? Você tem convencido o Kenny a gastar dinheiro com você. Do que vocês não se aproveitaram? Pela primeira vez, tive vontade de repreender Hailey e dizer a ela para parar de se envergonhar em público. Depois de me desculpar com o chefe e os moradores, arrastei Hailey para longe. Hassan foi mais enérgico em suas palavras. Ele insistiu que eu tinha de voltar para casa com eles, argumentando que eu estava correndo perigo ao ficar ali. Primeiro, é um parque de diversões, disse ele depois, quem sabe o que lhe será pedido para doar. Ele afirmou que eu estava no caminho de perder meu dinheiro. Hailey rapidamente repetiu seus sentimentos. Aos olhos dela, meu dinheiro pertencia a ela. Portanto, cada centavo que eu gastava não lhe trazia nada além de mágoa e ressentimento. Com um tapa forte, bati no rosto de Hassan. Sinceramente, eu também queria dar um tapa na Hailey, mas, afinal, criar um filho como Hassan era minha responsabilidade. Eu tinha que assumir a maior responsabilidade. Eu disse friamente: vocês dois já se humilharam o suficiente hoje. O dinheiro é meu, posso usá-lo como quiser. Não precisam me persuadir a voltar. De qualquer forma, não posso ficar aqui por mais tempo. Vocês já me deixaram constrangido aqui. Quando eles ouviram que eu estava disposto a voltar, seus olhos se iluminaram. Hailey começou a chorar novamente. Ela se engasgou. Kenya, você é tão insensível. Não consigo entender como uma mãe pode ser como você. Você se apega muito ao seu dinheiro, vê seus filhos sofrerem e prefere doá-lo a outras pessoas do que a seus filhos. Do que dar a seus filhos. Achei suas palavras ridículas. A casa e o carro deles foram comprados por mim, e eu também lhes dei fundos iniciais quando se casaram.
pode-se dizer que o casamento deles começou bem e melhor do que o de muitos. Agora eles tinham empregos estáveis e ganhavam mais de $10.000 por mês, mas ainda não estavam satisfeitos e queriam mais. Eu disse friamente: eu nunca disse que não daria nada a vocês. É só que vocês são muito impacientes. Riley, você está ansioso por uma casa para seu irmão como presente de casamento. Mas essa situação se agravou e você ainda não se acalmou? Essa casa é minha, mas como é que sua família Hayden ficou tão gananciosa com ela? Não fale mais sobre isso comigo. Voltei para a cidade e rapidamente entrei em contato com uma fundação beneficente para doar todo o dinheiro que ganhei com a demolição. Aproveitei a oportunidade para organizar uma reunião familiar com as famílias de Grace e Hassan, anunciando a doação. Imediatamente suas famílias se debulharam em lágrimas e uivaram. Grace e Mason me acusaram de ser tolo, dizendo que de agora em diante, a instituição de caridade deveria cuidar de mim e não depender deles. Fiz uma careta, pois eu nunca havia esperado nada deles. Riley chegou a suspeitar que eu poderia ser mentalmente instável. Ela disse que queria que um especialista em saúde mental me diagnosticasse para ver se eu estava realmente fora de mim. Se eu fosse diagnosticado com uma doença mental, todas as minhas ações seriam inválidas. Os outros concordaram imediatamente. Mason, com suas conexões, sacou o telefone e começou a ligar para um centro de saúde mental para me levar embora. Eu disse fracamente: estou perfeitamente são. Se não fosse a sua ganância me deixando tão desanimado, eu não teria feito isso. Grace olhou para mim com descrença. Só por causa disso? Eu assenti. Sim, se você não fosse tão impaciente, todas essas coisas acabariam sendo suas. Você me decepcionou. Quando o veículo da instituição de saúde mental chegou, meus filhos insistiram para que os médicos me levassem embora, apesar de minhas provas de que eu não tinha problemas mentais. Na verdade, o fato de eu ter ou não uma doença mental não era mais importante. Eles já haviam conspirado com os médicos para obter esse diagnóstico e invalidar minha doação. Sentado no veículo, senti meu coração afundar. No hospital, senti-me como um corpo sem alma, submetendo-me ao exame de forma entorpecida. É claro que nada foi encontrado. No caminho de volta, Riley exigiu que eu recuperasse os itens doados. Respondi com firmeza: mesmo que eu morra, essas coisas nunca mais voltarão. Riley gritou, quase como se tivesse enlouquecido, e exigiu que Hassan se separasse de mim imediatamente. Eu fiz uma careta, isso não importava para mim. Quando decidi doar essas coisas, considerei todas as consequências boas e ruins. Senti que não havia nada com que eu não pudesse lidar. Desde então, minha vida realmente se tornou pacífica. Decidi que, como estava bem de saúde, continuaria a viver no campo. Quando ficasse mais velho e mais fraco, iria para uma casa de repouso para passar o resto da minha vida. Como diz o velho ditado, cada geração tem seu próprio destino. Portanto, deixe-os ir.